Não vim para destruir, mas para completar. Essa é uma das declarações mais impactantes de Jesus, lá em Mateus capítulo 5. É uma frase que, à primeira vista, parece simples, né? Mas ela, na verdade, redefine o sentido da história. Vamos mergulhar no que ela realmente quer dizer. A pergunta que essa passagem basicamente joga no nosso colo é a seguinte: Jesus veio para zerar o jogo? Para demolir tudo que veio antes e começar do zero? A resposta que ele mesmo dá é: bem, é inesperada e revela o ponto central da sua missão. Aqui, Jesus cria um contraste fundamental. Pensa assim, ele não é um demolidor que chega para implodir os alicerces de um prédio. Muito pelo contrário. Ele é como o arquiteto-mestre, que chega na obra para colocar a última peça, para finalizar a construção e levar aquele projeto grandioso ao seu objetivo final. A missão dele não é de anular, mas de cumprir, de levar à plenitude. Ok, mas que fundação é essa que ele veio completar? Ele define com 4 palavras: a lei e os profetas. Para quem estava ali ouvindo, essa frase não era só uma referência qualquer. Era tudo. Era a identidade de um povo inteiro. E essa imagem mostra a profundidade disso. A lei e os profetas não era só uma pilha de livros antigos. Era a história inteira. Era a jornada da aliança de Deus com a humanidade, ecoando através de Moisés, que trouxe a lei, de Elias, que era a voz dos profetas, e da própria nação de Israel. Cada evento, cada personagem, tudo apontava para um clímax. E esse clímax era o Messias. E agora, a gente sai dessa visão panorâmica da história e mergulha em algo microscópico, a precisão da própria palavra. E aqui Jesus faz uma afirmação que é simplesmente impressionante sobre a durabilidade dela. Ele diz: digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Pensa na força disso. É uma declaração de permanência absoluta. No universo onde tudo muda, a palavra é a única constante. Nada ali é por acaso, nada é descartável. Tá, mas o que são um J e um til? Bom, o J, ou Yod, é a menor letrinha do alfabeto hebraico. E o til é um tracinho minúsculo, quase um detalhe decorativo numa letra. O ponto aqui é o seguinte: se nem o menor rabisco da caneta é insignificante para Deus, isso mostra um nível de precisão, de propósito divino em cada detalhe que é de explodir a cabeça. Mas por que tanta precisão? Por que essa permanência toda da palavra tem um objetivo claro? Como essa citação nos lembra, o propósito final é criar um povo cuja vida reflete a vontade de Deus. A lei nunca foi só um código de regras. Ela é, na verdade, uma ferramenta para transformar o coração. E isso nos leva direto ao desafio final dessa passagem. Jesus apresenta a necessidade de um tipo de justiça que vai muito além da aparência. Uma retidão, como ele diz, superior. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a justiça dos fariseus, externa, baseada em performance, era quase uma máscara de religiosidade. Do outro lado, a justiça do reino, a que Jesus pede, essa é interna. É uma transformação que acontece no coração. Não é só sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente é por dentro. E a razão para essa justiça ter que ser interna é bem direta. O juiz final não se deixa enganar por aparências. Os salmos já nos lembravam que ele conhece todas as ações e os segredos de cada coração. Não há como escapar do seu olhar. A retidão de verdade é aquela que se sustenta diante desse olhar. E quem é a personificação perfeita dessa justiça que vem de dentro, do coração? O próprio Jesus. Ele é a pessoa que vive a aliança, que demonstra uma obediência perfeita à lei. A autoridade dele não vem de uma rebeldia contra a palavra, mas de uma submissão total a ela. Agora, vamos amarrar todas essas pontas. Se a lei é permanente e se ela aponta para algo maior, qual é então a realidade final para a qual tudo isso estava nos preparando? O Cordeiro da Páscoa, aquele cujo sangue protegia o povo no Egito. Aquilo era a sombra. O tabernáculo no deserto, o lugar onde Deus veio habitar no meio de seu povo, também era a sombra. Toda a lei de sacrifícios, onde uma vida era oferecida no lugar de outra, tudo isso era sombra. E Cristo é a realidade. Ele é o cumprimento, a substância, o propósito para o qual a história inteira, cada lei, cada profecia, estava apontando.
Ele não destrói a fundação. Ele é o edifício glorioso que essa fundação sempre esteve destinada a sustentar. E isso tudo nos deixa como a pergunta final, não é? Se a história inteira tem um propósito, se cada detalhe da existência importa, então qual é o nosso lugar nisso tudo? É essa questão que a declaração de Jesus, no fim das contas, nos convida a responder.